Volte um pouco no tempo e tente imaginar a internet de uma década atrás. Era uma época totalmente diferente, onde a rede era vista como um local quase místico e qualquer vídeo caseiro com uma resolução baixa era o suficiente para convencer o mundo de que algo bizarro era real. Foi exatamente aproveitando essa facilidade de viralizar o medo que, em 2009, um fórum chamado Something Awful nasceu uma lenda. Uma simples foto manipulada mostrava um homem anormalmente alto, vestindo um terno e sem rosto, observando um grupo de crianças ao fundo. Mas o verdadeiro pesadelo dessa era digital começou de fato em 2012, com o lançamento do jogo Slender The Eight Pages, um projeto gratuito, cru e incrivelmente simples. Você era jogado no meio de uma floresta escura, armado apenas com uma lanterna, com o único objetivo de coletar 8 páginas rabiscadas antes que a criatura te alcançasse. Não tinha cena de corte, introdução ou sequer alguma explicação. E mesmo assim, o jogo dominou o YouTube mundialmente, moldando toda uma geração de criadores de conteúdo. Todo mundo tomou susto e todo mundo gritou, mas o que quase ninguém percebeu na época é que aquele jogo de coletar papéis era apenas uma isca. A equipe por trás dele se juntou com os criadores de Mabel Hornets para construir algo muito maior e mais sombrio. Eles criaram Slender: The Arrival, um jogo que esconde uma das histórias investigativas mais trágicas e perturbadoras daquela geração. E é exatamente essa história que nós vamos desenterrar hoje e vamos falar um pouco sobre ela. Você assume o papel de Lauren, que está viajando de carro até uma região isolada para ajudar sua amiga de infância, a Kate. A mãe de Kate faleceu recentemente, e ela precisa de ajuda para vender a antiga casa da família. Mas logo na chegada, as coisas já saem do trilho. Uma árvore caída bloqueia a estrada, forçando você a fazer o resto do caminho a pé. É durante essa caminhada que você percebe o primeiro detalhe desconfortável. O sol se põe rápido demais, de forma praticamente antinatural, e quando você finalmente alcança a propriedade, já está noite, e a sensação de estar sendo observado gruda na sua nuca. Ao entrar, o cenário é de abandono total. As portas estão destrancadas, a energia foi cortada e os móveis estão revirados. O medo genuíno vem da antecipação. Enquanto você vasculha a escuridão usando apenas uma lanterna fraca, a tensão chega ao limite quando você abre a porta do quarto de Kate. O cômodo está forrado com desenhos malucos, rabiscos de um homem alto e uma torre de rádio. E então, rasgando aquele silêncio mortal, um grito desesperado ecoa vindo do fundo daquela floresta escura. Seguindo aquele grito desesperado, Lauren foge pelos fundos da casa e entra na floresta escura. Enquanto você caminha pela trilha, o jogo começa a brincar com a sua paranoia. Você consegue ver o Slenderman te observando de longe, no topo das montanhas, sem te atacar, apenas marcando sua presença. Seguindo o caminho, você esbarra em uma cena macabra. O restos de uma casa completamente queimada e abandonada no meio do nada. Ao entrar nos escombros, o silêncio é quebrado por um choro. Em um dos cantos escuros, há uma criança de costas, chorando. Quando você se aproxima, a figura se vira. É uma criatura esquelética, zumbificada e com o rosto ali deformado. O som estilhaça, a sua câmera falha e a criatura simplesmente desaparece no ar. Esse garoto é Charlie Madison Jr., a criança do cartaz de desaparecimento, provando logo de cara que o Slenderman não é a única coisa te caçando. Você, ainda atordoado, sai de casa e finalmente alcança os portões do parque Oakside. É na entrada que o pesadelo clássico começa, com uma mensagem rabiscada na parede: Encontre-me, Lauren. O jogo recria a caçada famosa pelas 8 páginas, mas agora o Slender é gigantesco, imponente e a inteligência artificial dele é impecável. Claro, né? Falando isso nos parâmetros da época. Ele causa estática na sua câmera e se teletransporta diretamente na sua cara, enquanto a aleatoriedade do mapa muda a posição dos carros e tendas a cada nova partida, garantindo que o seu desespero seja real. E basicamente a sua memória não vale de absolutamente nada aqui, já que se você morrer, tudo vai mudar de lugar e você vai ter que procurar de novo. Depois daquela perseguição sufocante na floresta, nós encontramos a 8ª página. Lauren não consegue escapar ilesa e acaba desmaiando. Quando ela finalmente acorda, horas já se passaram e o sol já está nascendo. O cenário aberto e opressivo do parque dá lugar à entrada de uma gigantesca instalação industrial abandonada. As minas de carvão
chamam de Kuhlman, ou Kuhlman Mines. Antes mesmo de mergulhar na escuridão, o jogo volta a alimentar o nosso lado investigativo. Perto de um barraco na entrada da mina, encontramos 9 bilhetes deixados por Carl Ross, que no caso vamos citar várias vezes aqui ele como o CR. É através desses documentos que começamos a entender o nível dessa loucura. CR relata que suas alucinações estavam insuportáveis, que ouvia sussurros constantes em seus ouvidos durante a noite, e que havia convencido Kate a ir ao médico e voltar para a floresta para enfrentarem os traumas dos passados junto. O mais bizarro é encontrar uma carta com a caligrafia dele dizendo que a floresta é linda e convidando Kate para ir até lá. Pela mudança forte de tom, fica claro que não foi o CR quem escreveu aquilo, por vontade própria no caso, mas sim o próprio Slenderman, que já estava manipulando a mente dele para atrair os dois de volta para a armadilha. Sem outra opção para chegar à torre de rádio, que fica do outro lado da montanha, Lauren precisa entrar na mina. O lugar não é apenas uma caverna qualquer. O teto é alto, há equipamentos pesados largados por toda parte e uma atmosfera de abandono total. Através da investigação do cenário, descobrimos o porquê de tudo estar largado daquele jeito. Os trabalhadores da mina encontraram alguma coisa terrível enquanto escavavam. Algo tão perturbador que espalhou o pânico, forçando uma evacuação de emergência de todos os funcionários e deixando o local completamente condenado. Para atravessar a montanha, você precisa usar um elevador industrial, mas ele está sem energia. O seu objetivo agora muda drasticamente. Você precisa encontrar e ligar 6 geradores espalhados por esse labirinto mergulhado em um breu absoluto. E assim como no parque, a mecânica de aleatoriedade volta com tudo. Se você morrer, a localização dos geradores muda completamente pelas salas, garantindo que sua memória não te ajude em nada e o desespero de estar perdido seja sempre real. É logo ao ligar o primeiro gerador que o terror físico começa. Você não escuta a estática do Slenderman, mas sim passos rápidos correndo em sua direção. O jogo introduz uma nova antagonista, a Chaser, a perseguidora. Ela é uma figura encapuzada, usando uma máscara que avança agressivamente nas sombras com o único objetivo de pular no pescoço e te mandar pro céu. Como ela passou muito tempo na escuridão daquela mina, sua maior fraqueza é a luz. A gameplay ganha contornos de jogos de perseguição modernos, lembrando até a tensão de um Dead by Daylight ali, forçando você a focar o feixe da sua lanterna diretamente no rosto dela para cegá-la temporariamente e ganhar alguns segundos cruciais para fugir. Quando você acha que entendeu a dinâmica de cegar a perseguidora e correr, você chega perto de ligar os últimos geradores e o próprio Slenderman se junta à caçada. Bom, a genialidade aqui atinge o pico porque você fica espremido entre duas ameaças com fraquezas opostas. De um lado, você precisa olhar diretamente para a perseguidora e ali apontar a lanterna para ela para pará-la. Do outro, você precisa virar as costas e desviar o olhar imediatamente se o Slenderman aparecer na sua frente. Tem que cuidar para não bugar a mente nessa hora, tá? É uma escalada de tensão absurda. Após você sobreviver a esse gato e rato duplo, ligar tudo e correr desesperadamente de volta para o elevador, Lauren finalmente consegue escapar da mina e subir até o topo da montanha, abrindo caminho para o próximo capítulo. Depois de escapar do labirinto sufocante da mina, Lauren finalmente alcança o topo da montanha. O desespero claustrofóbico dá lugar a uma vista calma da natureza canadense, criando aquela sensação enganosa de respirar fundo depois de quase se afogar. Mas a paz em Slenderman The Arrival sempre tem seu preço. É aqui, nos arredores da torre de rádio, que a nossa investigação ganha um peso emocional e a história se revela ser muito mais trágica do que imaginamos. Explorando a área isolada no topo, nós encontramos um ursinho de pelúcia abandonado e encostado em uma árvore. Ao interagir com o objeto, ele nos arrasta violentamente para um flashback jogável e bem perturbador. Nós somos jogados na pele do pequeno Charlie Madison Jr., exatamente aquela criança que nós vimos e também a mesma criança do cartaz. A cena começa com um piquenique calmo na praia com seus pais. É um carrinho de trem de brinquedo esquecido na areia, e logo a uma curta distância também tem outro brinquedo. Como qualquer criança inocente, ele segue essa isca bizarra, que o leva direto para dentro da floresta coberta por uma névoa densa e escura. A imersão que o jogo constrói aqui é doentia. Enquanto você controla a criança se afastando cada vez mais, começa a ouvir os pais notando o sumiço. Os chamados confusos rapidamente se tornam em gritos de puro pânico. Charlie! 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 O garoto tenta ali voltar e até começa a chorar de medo, mas já é tarde demais. A tela escurece bruscamente e os tentáculos negros do Slenderman engolem o Charlie por completo, o apagando da face da terra. E é nesse momento que o roteiro explode em nossa mente, conectando perfeitamente as pontas. O Slenderman não apenas sequestrou o garoto, ele o corrompeu, como deu pra ver naquela visão daquela criatura esquelética e deformada, né? Virando uma marionete sem vontade própria, controlada pelo monstro para perseguir outras pessoas. Mas a crueldade não para na criança. O jogo nos
nos revela, através de documentos, que aquela casa queimada onde encontramos o monstro era o próprio lar da família Madison. Após o Slenderman pegar ele, o pai de Charlie, Charles Madison, entrou em uma espiral de paranoia e loucura extrema. Sua esposa o abandonou e ele passou a ser assombrado por visões constantes do fantasma do seu filho observando através da janela da casa. Totalmente consumido pelo luto e incapaz de suportar as alucinações, Charles tomou a decisão mais drástica possível, o que acabou levando tudo que estava na casa e ele dessa pra melhor. F. Charles. Mas como nós descobrimos toda essa tragédia e o passado bizarro da família Madison, o jogo nos entrega essa resposta através de uma fita VHS, que foi gravada pelo nosso CR. Consumido pela culpa e obcecado em descobrir a verdade do desaparecimento do pequeno Charlie, o CR invade as ruínas da antiga fazenda da família Madison, explorando o que sobrou de uma capela de um cemitério na propriedade. Ele encontra cartas antigas do final do século XIX, escritas por Frida Madison, a avó das crianças que moravam naquela fazenda. A mulher lamenta profundamente por ter trazido a ira de um demônio sobre a sua família ao não deixar que as velhas lendas morressem, e que o jogo dá um giro no roteiro e uma aula magistral. A origem do Slenderman nesse universo não é alienígena ou puramente demoníaca. Ele funciona como uma tulpa. Uma tulpa é basicamente uma entidade que passa a existir no mundo físico puramente através da força da crença humana. Se um grupo de pessoas acredita fielmente que essa criatura existe, o medo e a crença fazem com que ela se manifeste e ganhe vida de verdade. Tudo começou quando Frida leu para os seus netos um conto alemão de um livro chamado O Grande Livro das Histórias do Vovô Hitler. O conto, chamado Desespero, falava sobre uma criatura alta feita de galhos, que perturbava as crianças ali. Logo em seguida, um homem alto e esquisito começou a ser visto observando os netos brincando no campo. Quando sua neta Patrícia desapareceu, seguida rapidamente por outros netos, Frida espalhou o terror afirmando que o Slenderman os levou. Esse pânico até mesmo infectou os adultos, alimentando a crença, o que deu ainda mais poder e forma definitiva à criatura. Percebendo que o monstro se alimentava do conhecimento que as pessoas tinham sobre ele, Frida tomou a decisão mais macabra e desesperadora possível. Ela decidiu também, curiosamente, colocar fogo na casa, levando ela e várias pessoas da sua família de rasta. Bom, esse jogo tem um hiperfoco de colocar fogo em tudo, né? O objetivo dela não era apenas ir dessa para melhor, mas sim apagar todos os registros da criatura e eliminar todos que sabiam da sua existência, cortando o mal pela raiz, para impedir que esse vírus se espalhasse para a mente de outras pessoas. Mas o plano de purificação pelo fogo falhou miseravelmente. Alguns membros da família conseguiram sobreviver ao incêndio e passaram para os seus genes adiante, carregando a maldição e a sombra do Homem da Floresta para as próximas gerações. Foi exatamente por essa causa dessa herança maldita que, quase 100 anos depois, o Slenderman voltou para buscar o pequeno Charlie Madison Jr. durante aquele piquenique. Mas como essa maldição antiga e sombria saiu de uma fazenda abandonada e foi parar exatamente na casa de Kate, é aqui que alguns documentos que encontramos durante o jogo conectam as pontas dessa teia bizarra de forma genial. Descobrimos que a família de Kate, os Ayers, possui laços antigos e gerações de convivência com a família Madison. Lembra que a Lauren viajou até a cabana justamente porque a mãe de Kate, Beth Ayers, havia falecido recentemente? Os registros médicos e anotações apontam para uma doença misteriosa e fulminante, que na lore do jogo é conhecida como doença do Slenderman, ou esse nome que tá na tela, tá, que eu não me arrisco a pronunciar. Ou seja, a entidade não apareceu do nada. Ela estava rondando essa família há muitos anos, denrando ali a saúde e a psicologia da mãe de Kate aos poucos. E a própria Kate não era uma vítima aleatória. Vasculhando as cartas escritas por Carl Ross, o nosso CR, o roteiro nos revela que ele e Kate eram inseparáveis na infância. Quando crianças, eles tinham o costume de sair escondido de madrugada para brincar de caça-fantasmas, na densa floresta do parque Oakside. E foi em uma dessas explorações noturnas que a inocência deles acabou. Eles deram de cara com a criatura. O impacto psicológico e a aura do Slenderman foram tão absurdamente brutais que a mente das duas crianças criaram um bloqueio, reprimindo e apagando completamente essa memória, para que o cérebro deles não entrasse em colapso. Eles cresceram acreditando que eram pessoas normais e tinham vidas normais, mas o passado nunca fica enterrado para sempre. O fim trágico de Charles Madison, o pai do menino Charlie, naquela casa que foi incendiada, serviu como um violento gatilho mental para o CR. Aquelas memórias traumatizantes começaram a vazar para a superfície em forma de alucinações severas. Nas cartas, CR descreve uma descida agonizante à loucura. Ele perdeu a capacidade de dormir, seus aparelhos eletrônicos começaram a dar panes e ligar sozinho, e sussurros perturbadores invadiram seu quarto todas as noites. O Slenderman estava de volta e estava manipulando a mente dele. Acreditando que ele estava desenvolvendo algum tipo de maluquice, o CR procurou ajuda médica, e o doutor, tratando o caso como um simples delírio, deu a ele possivelmente o pior conselho que alguém poderia receber em uma história de terror: enfrentar os seus medos de frente. Bom, isso é quase
sempre dá em merda, né? E obrigado, doutor, por mandar de vala o nosso CR. Então ali o médico sugeriu que o CR e a Kate voltassem juntos à floresta, exatamente ao local do trauma, para provar a si mesmos que não havia nada escondido lá no escuro. Essa tentativa de terapia de exposição obviamente foi um erro fatal. Os dois entraram numa mata à noite e a resposta da floresta foi imediata. Eles foram caçados e no meio do pânico e da escuridão, eles se separaram. O CR relata que tropeçou, caiu em um barranco e foi cercado por visões de monstros e tentáculos, sentindo como se fosse esmagado, até desmaiar de puro terror. Ele acordou sozinho, jogado no meio do mato na manhã seguinte, sem nenhum sinal da sua amiga. Kate teve um destino ainda mais sombrio naquela noite. Após desaparecer na floresta, ela só foi encontrada horas depois vagando num parque na região. Ela estava completamente em um estado de choque profundo, totalmente desorientada. Em suas mãos, ela segurava a sua câmera de vídeo estilhaçada e uma sacola abarrotada de desenhos malucos e rabiscos da criatura. Sem que os médicos pudessem compreender a verdadeira origem do que ela tinha visto, Kate foi sedada e internada imediatamente em um hospital psiquiátrico. Meus parabéns, doutor, olha o que você fez. Com Kate completamente consumida pela influência do Slenderman e transformada na aberração que tentou matar a nossa protagonista nas minas, Lauren se vê completamente sozinha. A única esperança agora é seguir a intuição dos desenhos de sua amiga e anotações do CR, que apontavam para um único lugar aparentemente imune à criatura, a torre de rádio do topo da montanha. Mas até chegar lá se torna um verdadeiro inferno na Terra. O Slenderman sabe exatamente o que a Lauren está tentando fazer e a agressividade dele no jogo atinge o pico absoluto. Ele não está apenas observando ou brincando. A floresta inteira ao redor da montanha começa a pegar fogo. As árvores em chama desabam bloqueando os caminhos, enquanto a criatura se teletransporta freneticamente para sua frente, esticando seus tentáculos gigantescos ali, né? Parecendo um boss na sua forma final. E isso foi na tentativa de te esmagar e fechar todas as rotas de fuga. Após uma corrida desesperada e sufocante, Lauren consegue atravessar as chamas, invadir a instalação de torre e trancar as portas. Por um breve momento, o silêncio retorna. Parece que o lugar realmente conseguiu manter a entidade do lado de fora, oferecendo um último suspiro de paz. No entanto, a sensação de segurança desmorona rapidamente. Explorando os corredores escuros da torre, encontramos a última carta dele endereçada a Kate, pedindo para que ela o encontrasse ali, em uma hora, com uma lista de suprimentos muito específicas: lanternas, baterias, fitas e um detalhe meio pesado, isqueiros e um remédio ali para fazer uma coisa. A carta terminava com o CR afirmando: "Eu sei como consertar tudo isso." E é caminhando até o final do corredor principal que nós vemos o resultado desse plano. Largado no chão, está ali o que restou do CR. Ao lado disso tudo, a câmera de vídeo dele sobreviveu. Quando Lauren dá o play, nós escutamos o áudio horripilante dos últimos momentos ali do CR. Ele havia chegado à mesma conclusão que a avó da família Madison décadas atrás. A única forma de impedir que o Slenderman tomasse o controle das suas mentes e continuasse se espalhando como um vírus era eliminando as últimas pessoas que sabiam da sua existência. O plano era purificar eles no fogo. No áudio, ouvimos o CR chorando e implorando para Kate fazer isso com ele, mas ela, entre pânico, recusa esse destino grotesco e foge correndo, deixando seu melhor amigo de infância sozinho pra ter que ir de base ali. E novamente essa história com fogo, né? E a mesma fuga em desespero, como nós já provamos nas etapas anteriores, foi o que selou o destino de Kate na floresta, fazendo-a ser capturada e transformada na Chaser. Assim que o áudio perturbador chega ao fim, as luzes de torres piscam e apagam completamente. O silêncio é rasgado por passos correndo em sua direção. Antes que a Lauren conseguisse levantar a câmera, o Charlie Madison Jr., o garotinho desaparecido, né, que agora tá nessa forma aí, ataca violentamente ela na escuridão, nocauteando a nossa protagonista e nos jogando para o nosso apagão final. O apagão após o ataque da torre não é o fim da história. Quando Lauren finalmente recobre a consciência, o ar está denso, cheirando a fumaça velha e madeira apodrecida. Ela não está mais no topo da montanha. O jogo a arrastou de volta para o exato epicentro de toda a loucura, porão da antiga casa queimada da família Madison. Ela, ainda atordoada, a nossa protagonista percebe que não está sozinha. Sentada ali nos degraus da escada, bloqueando completamente a única rota de fuga, está Charlie Madison Jr. Mas o garoto transformado não ataca, ele apenas a observa na escuridão, funcionando como um cão de guarda silencioso e doentio. Presa naquele espaço sufocante, Lauren é obrigada a vasculhar os escombros e encontra a última peça do quebra-cabeça daquela família. Uma carta final do pai de Charlie, confirmando com todas as letras que o incêndio não foi um acidente, mas sim eles mesmos ateando fogo na própria casa para tentar acabar com a perseguição do Slenderman. Assim que Lauren termina de ler a prova, ela olha de volta para a escada. O caminho está repetidamente livre. Charlie simplesmente desaparece no ar. Coração na boca, ela sobe os degraus cautelosamente e retorna ao andar principal daquela casa carbonizada. O silêncio daquele lugar é quebrado por um som que gela o sangue. Alguém está chorando. Soluços pesados de lamento e puro arrependimento
choro ecoou pelos corredores escuros. Seguindo o som do choro, Lauren entra em um dos quartos dos fundos e finalmente a encontra. Kate está lá. Sua amiga de infância está encolhida em um dos cantos escuros, vestindo aquele mesmo capuz sujo. Depois de sobreviver a tudo que a Lauren passou, a nossa protagonista sente um último fio de esperança. Uma parte dela, e de nós também que está jogando, acredita que de alguma forma milagrosa ela conseguiu chegar a tempo e ainda vai conseguir salvar a sua melhor amiga. Quando Lauren se aproxima da amiga na escuridão, não há abraço ou alívio. Kate se vira de solavanco. O seu rosto está escondido atrás de uma máscara esquisita e deformada. Não há mais nenhum resquício de humanidade ali. A garota que Lauren viajou quilômetros para salvar já não existe mais. Aquele choro fraco já não passava de uma isca cruel. Kate agora é inteiramente a Chaser, a marionete de sangue frio e submissa ao Slenderman. Em um ataque de fúria violenta e animalesca, Kate salta sobre Lauren, golpeando e derrubando ali na madeira velha. A câmera de vídeo da Lauren, a mesma que registrou todo esse pesadelo desde o instante que ela saiu do carro, caiu no chão. Nos seus últimos segundos de bateria de gravação, a lente captura as imagens mais aterrorizantes e meio estranhas de todo o jogo. A Lauren sendo arrastada para as sombras pela sua própria amiga. A tela escurece de vez. A Lauren ainda está viva, mas o destino dela foi muito pior. Ela foi arrastada para o domínio do Homem Sem Rosto, juntando-se a Kate, ao CR e ao pequeno Charlie, condenada ali a vagar pela escuridão daquela floresta para sempre. E é exatamente quando esse jogo termina e nós paramos para analisar cada passo dessa jornada que a verdadeira genialidade narrativa buga nossa mente de tão boa. Pense bem, Lauren não encontrou aquelas fitas de vídeo por acaso. Ela não tropeçou nas cartas do CR ou descobriu a história trágica da família Madison por pura sorte. O Slenderman não é apenas um monstro físico, ele te persegue pela floresta, ele é um parasita mental e um mestre manipulador. Ele orquestrou cada passo da protagonista. Ele queria que Lauren descobrisse a verdade. Ele a guiou até os documentos. Deixou que ela visse a destruição de seus amigos e entendesse que não havia escapatória. Tudo com um único objetivo: destruir a esperança e quebrar a sanidade dela por completo antes de dar o bote final, transformando-a em uma marionete perfeita. E é por essa profundidade que Slender The Arrival não é apenas mais um jogo de susto. Eles pegaram uma lenda urbana simples, um cara sem rosto de terno que surgiu nos fóruns da internet e construiu um pesadelo psicológico denso, melancólico e aterrorizante. Chega a ser cômico, né, pensar que alguns desenvolvedores indies e alguns criadores de YouTube conseguiram escrever uma história infinitamente superior e 1000 vezes mais assustadora do que uma equipe inteira do cinema de Hollywood consegue fazer anos depois, gastando ali milhares de dólares com um filme horroroso do Slenderman, por exemplo. Bom, se você chegou até o final e curtiu esse vídeo, por favor, hypa ele, tá? E muito obrigado por ter ficado até aqui, deixa o like e se inscreva.